Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é? Hoje é dia de falar sobre transição energética. A gente vai falar sobre os problemas provocados pelos parques eólicos e solares. E para falar sobre esse assunto, Alex Sabino, que esteve na região, né, e vai contar um pouquinho pra gente da experiência e está com uma série de reportagens, né, Alex? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo. Sim, vamos bater mais um papo, né? Alex já veio aqui falar sobre transição energética. Já. E agora eu queria, Alex, que você me falasse, primeiro, você viajou por algumas regiões do país. Isso. Queria que você me contasse para que regiões você passou e quanto tempo você ficou nessas Isso, regiões. nós ficamos pouco menos de uma semana, eu e o Zanoni Freixá, fotógrafo da Folha. Nós viajamos pelo que é conhecido como Corredor do Vento, né? Mas fomos pelo Seridó paraibano, entramos no Rio Grande do Norte para ver as condições dos pequenos proprietários rurais, das pequenas comunidades, de comunidades quilombolas, que são vizinhas ou estão bem próximas de parques eólicos e solares, e as queixas que elas têm a respeito do assunto, até os benefícios que elas veem, que estão recebendo por causa desses novos empreendimentos. Sim. Bom, como eu falei, aqui é uma série de reportagens, né? Sim. 2 matérias já saíram. Depois eu vou pedir para você me contar um pouquinho no final do programa, um spoiler da terceira matéria. Sim. Mas abordando um dos temas, como você falou, uma das matérias você fala justamente sobre essas queixas dos moradores, né? Eu queria que você trouxesse para a gente o que os moradores conversaram com vocês, quais são as principais queixas que eles apontaram na região. Eu acho que a principal queixa para pequenos agricultores é com relação aos contratos. E é uma preocupação também do Ministério Público e de ONGs que atuam na região, que é como os contratos com vários pequenos agricultores, donos de pequenas propriedades, como esses contratos foram feitos. Na visão deles, são contratos assimétricos que favorecem apenas um lado, favorecem apenas as empresas, mas depois a gente pode falar mais sobre esse assunto. Mas eles se queixam também que a comunicação com as empresas ela acontece apenas quando há uma queixa pública, que explosões, no caso de eólicas, danificam as casas e mudam o cenário da região, mudam o habitat dos animais selvagens que entram em propriedades, entram em comunidades que antes eles nunca apareceram. Eles se queixam que não tem nenhum benefício a respeito da energia que é gerada na região. Uma ONG, especificamente, um advogado, o Dr. Cláudio Honor, ele fala que as eólicas, quando elas fazem contratos para arrendar terras, elas, ou mesmo as solares, elas ignoram completamente o valor agregado da terra, que aquela terra ela oferece a matéria-prima para as eólicas e para as solares, que é a luz do sol e o acesso ao vento. Né? E se queixam da remuneração. Assim, elas se queixam que se tornou, uma expressão até usada em Santa Luzia, por algumas pessoas, uma cidade no Seridó paraibano, que se tornou uma espécie de Serra Pelada, né? Garimpo de Serra Pelada, mas numa questão moderna voltada para a energia limpa. Aliás, é bom, todos eles falam assim, nós somos favoráveis à energia limpa, não temos nenhum problema com a transição energética, nossa queixa é quanto ao modelo. Sim, é o que a gente conversou aqui nos bastidores, né? É importante a gente falar sobre a transição energética, mas também é importante trazer as consequências, né? Possíveis consequências aí para essas pessoas na região, né? E também tem o barulho também, né, Alex? Sim. As pessoas reclamam bastante. Sim, né? no caso das eólicas, existe a questão do barulho. Porque nós falamos com várias pessoas que estão muito próximas ao aerogerador. E realmente a única solução é fazer uma reforma na casa e colocar as paredes de gesso, mudar as janelas para evitar o barulho. Porque o que elas dizem é que à noite, especialmente, se o vento aumenta, se tem uma troca de velocidade do aerogerador, o barulho é muito grande. Tem até um filho de um proprietário rural que fala que eu coloco papel higiênico no ouvido, na orelha, para tentar conseguir dormir. E isso causa, isso já está diagnosticado, já está registrado, os problemas de saúde que isso causa. Esse é um problema a mais, a questão do barulho que as eólicas proporcionam, né, às comunidades. Sim. E detalhe que eles fazem esse barulho a comunidades que às vezes há terras que às vezes nem fazem parte do parque, que são vizinhas, ou seja,
que não tem realmente nenhum benefício nem financeiro, mas que estão sofrendo as consequências do que acontece. Né? E Alex, o que as empresas, né, que estão ali, né, colocando, né, esses geradores ali dizem sobre essas reclamações dos moradores? Tem algum posicionamento delas? Tem posicionamento. Vamos começando pelas entidades de classe, a Abeólica e a Absolar. A Abeólica, que reúne as empresas de energia eólica, ela diz que as queixas representam uma minoria, que representa uma pequena parte das pessoas que fazem contratos de arrendamento ou venda, ou o que seja para a eólica, que foi feito um guia de boas maneiras, de bons procedimentos para evitar conflitos, para evitar problemas com a comunidade onde estão os parques. E fala que está atento ao que está acontecendo, que busca o diálogo, e é mais ou menos o mesmo discurso da Absolar, que reúne as empresas de energia solar. As empresas que atuam ali na região, elas afirmam que, algumas dizem que desconhecem as reclamações, afirmam que os contratos são regulados pelo mercado, que os contratos são entre dois particulares, ou seja, um acordo entre as duas partes, que atende sempre que há uma reclamação, a comunidade é atendida, os funcionários estão de plantão para oferecer o apoio, não discute, não fala sobre a remuneração, fala que um acordo é sigiloso, e diz que... Algumas, como eu vou citar até a Neoenergia, que é uma das maiores, e que apresenta um argumento que é realmente verdadeiro. Eles falam que há vários parques eólicos que são vendidos. Uma empresa vai e faz o parque eólico e depois vende a operação já pronta, com o contrato feito tudo, para outra empresa. E a Neoenergia, que atua ali na região da Borborema, na Paraíba, tem um parque eólico, tem um parque solar, fala que desde o início da prospecção até a produção de energia, é tudo com a Neoenergia, então eles cuidam de tudo. Sim. Bom, esse é o retorno que as empresas te deram, né? Mas eu queria também agora ouvir o que os moradores da região disseram, né? Eles disseram que tem alguma medida sendo tomada para mitigar esses efeitos que eles sofrem. O governo ali do estado tem se posicionado, tem interferido em alguma situação dessa? Não, eles falam que eu vou citar um exemplo, que as empresas aparecem sim, que prometem soluções, e essas soluções geralmente não vêm, ou quando elas vêm não são de forma satisfatória. Vou dar um exemplo, já falando até de algo que vai sair ainda na próxima matéria, que é a questão de explosões que causam danos em cisternas. Que em vez de consertar cisternas, algumas empresas mandam um tanque que não tenha nem a capacidade, na mesma capacidade de uma cisterna, que é uma política social do governo, a cisterna. E às vezes não entende. Uma das principais queixas que os moradores da região fazem, que as ONGs fazem, é que as empresas não entendem a realidade local, não entendem a realidade do semiárido, não entendem a realidade da Caatinga, que acham que aquilo lá é uma terra perdida, que eles estão fazendo um grande favor, estão propiciando o desenvolvimento, e a realidade, eles não veem assim. Eles veem a Caatinga, veem o semiárido como uma região que por si só tem capacidade de progredir e que tem capacidade de produzir, e algo que às vezes não é compreendido. Só para falar, tem comunidades que pedem água para a prefeitura, né, porque as cisternas não funcionam. E às vezes tem um caso de uma comunidade que recebeu apenas os pequenos agricultores que produziam na terra, receberam uma ajuda, como se a água da cisterna ela fosse usada para agricultura. E não, a água da cisterna é água para o consumo humano, né, para tomar banho, é água para beber. Então existe essa divergência de propósitos. Sim. Mas e o governo, né, especificamente o governo do estado ali, se posiciona sobre isso, tem ajudado? Os dois governos dizem, vamos referir ao governo da Paraíba e ao governo do Rio Grande do Norte. Os dois governos dizem que tem canais, a mesma resposta, né? Tem canais de diálogo aberto que estão, os dois dizem que os contratos são questões entre particulares, que eles não podem fazer nada, mas que vem como uma questão de desenvolvimento da região. Mas que estão atentos, já acionaram o INCRA para intervir se for necessário, enfim. São respostas bem
teóricas, não são respostas práticas, né? É basicamente isso. Sim, e a população aguarda, né? Imagino que deve estar esperando ali solução, enquanto isso fica sofrendo com os barulhos, não consegue dormir à noite, todas essas questões. Tem um outro lado disso que, obviamente, né? Isso está comprovado. Por exemplo, as cidades que geralmente recebem essas usinas, esses parques eólicos, elas têm um desenvolvimento, isso está documentado no IBGE, a renda média sobe, a arrecadação sobe, o IDH melhora, mas o problema são as comunidades mais pobres dessa região, né, que estão no entorno das cidades, e que às vezes não veem esse benefício todo. Tá? É uma questão um pouco complexa. Sim, bastante complexa. E Alex, queria que você explicasse para a gente como é que funciona a instalação de um parque eólico e solar em uma região, né? Como que esses locais são escolhidos, como que a empresa consegue ali instalar um parque dentro de uma região, para a gente entender como que funciona esse trâmite. Sim, basicamente a empresa ela já tem mapeada a região, nós estamos falando, esse corredor do vento, ele não se chama corredor do vento por acaso, o vento é muito forte. Ali, obviamente, eles sabem, a empresa faz uma pesquisa de campo, entende qual é o lugar que tem, geralmente os locais mais altos, né? Entende onde tem o vento, e aí começa de instalar aparelhos para medir qual é a intensidade do vento, que horas que o vento é mais intenso, como funciona, é viável a gente ter um parque aqui. A partir do momento que eles constatam, não, aqui é viável, vamos atrás de toda a questão. E aí tem a questão de licença ambiental, tem a questão de autorização da ANEEL, tem a questão de negociar a autorização do governo estadual, conversar com a prefeitura e ir atrás. Acho que no caso é mais das eólicas a questão da terra do que no solar, embora a energia solar necessite da terra, você tem que ter a terra para colocar. Mas as duas partes precisam ter a questão da terra, né? E precisam comprar, arrendar, e a partir daí começa o processo de instalação. É um processo longo, que pode levar 3, 4 anos, assim. Não é do dia para a noite que acontece. Sim. Já chegou uma pergunta aqui nas redes sociais. O Evaldo pergunta assim: existem normas que disciplinam a questão de distância, barulho, etc. Existe fiscalização? Existe norma. Se não me engano, bom, se não é esse número, é algo muito próximo a esse número. 400 metros é a distância que tem que ter entre o aerogerador e a casa mais próxima. Mas nós vimos situações, especialmente ali no Rio Grande do Norte, currais novos, ou em comunidades quilombolas na Paraíba, em que a distância é menor que isso. É visível que a distância é menor que isso. Assim, nós vimos gente que está muito perto, assim. Muito perto mesmo. A fiscalização é feita pela própria empresa. São os funcionários da empresa que vão lá olhar. Então, se você está perguntando se é fiscalização do poder público, essa questão não há. Não tem, né? Não há. Sim, até porque eu acho que, como você disse aqui, o governo diz até que é um contrato entre a empresa e as pessoas. Mas a questão da distância é uma questão de legislação. Sim. Mas aí nós criamos um problema. Um problema. A lei tem que ser respeitada, ponto. Mas se cria um problema que é o seguinte: colocou o trabalho que dá para colocar um aerogerador ali e não está a 400 metros. O que faz? Teórico, o que é o certo? Tira o aerogerador daqui e coloca mais para lá, mas isso é mais fácil dizer do que fazer. Sim, imagino que deva gerar custos também, né? Alex, eu queria que você explicasse, a gente começou aqui você falando de um dos problemas esses contratos, sim, né, do arrendamento. É o maior problema. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente o que são esses contratos que os pequenos agricultores assinam. Os contratos são basicamente o seguinte: vai uma pessoa, um representante ou alguém ligado a uma empresa que está interessada na região e falar que quer arrendar a terra, geralmente é arrendar, né? Que é arrendar a terra por um longo período de tempo para a instalação de um parque eólico. Às vezes a pessoa nem sabe o que é. Enfim, o discurso geral de ONGs, do Ministério Público e de pequenos agricultores é esse: que chega uma pessoa que no início era um desconhecido, engravatado,
depois passou a ser um líder local arregimentado pela empresa e hoje em dia já chegou na questão de poder público, representante de prefeitura, etc. Que vai lá e vende as maravilhas da energia limpa, mas vende principalmente que se você é dono de uma terra, você arrenda para mim, você é pequeno agricultor, você não vai precisar se preocupar mais com dinheiro. Você vai ter uma remuneração aqui que vai garantir o seu futuro e não se preocupe com mais nada. Só que o contrato é sigiloso. O contrato é entre a minha empresa e você não pode mostrar para ninguém, não pode levar para sindicato. Hoje em dia as empresas dizem que não, que pode levar para um advogado externo, mas há vários relatos de que a empresa oferecia a assessoria jurídica para quem estava arrendando, ou seja, a empresa está oferecendo um advogado que deveria defender o interesse contra a empresa. Enfim. Só que na hora que depois da assinatura, a realidade não é essa. Existem duas fases diferentes para pagamento dos royalties ou do aluguel, como você quer chamar, quando o período de instalação e o período de operação. Do período de instalação, os valores são irrisórios. Nós vimos nós temos contratos de casos que a pessoa recebe algo em torno de R$30 por mês. E esse período de transição, ele pode levar 2 anos. E a partir do momento que entra em operação, não é porque entrou em operação que o dono da terra vai vender. Ele vai receber um percentual que nenhum que a gente falou sabe dizer quanto é. É uma conta que a empresa faz e só apresenta o documento, está aqui o extrato, é isso que você tem que receber, mas não está muito claro. Depois que a energia produzida começa a ser vendida no Sistema Integrado Nacional. E mesmo assim eles consideram esse valor muito baixo. Nós estamos falando aqui... Tem casos que nós vimos no Rio Grande do Sul que está funcionando há mais de um ano e a pessoa continua recebendo só o equivalente ao pré-projeto. No Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, em Currais Novos. E a pessoa recebe às vezes 1.000, às vezes 1.200. O valor varia, porque depende da produção, depende de quanto foi vendido. Mas a gente está falando de R$1.000, R$1.200 para uma família que produzia na agricultura e cada um recebia benefício do governo, às vezes tinha Bolsa Família, e aí deixa de trabalhar na terra. A renda cai da família. E a empresa determina tudo. Onde eu vou instalar, onde você vai poder trabalhar na terra, dentro da sua propriedade, onde você não pode, porque nós vamos instalar. A preferência é da empresa. Eu vou colocar meu aerogerador aqui. Se você está querendo fazer alguma obra aqui na sua terra, não, você não vai fazer. Aqui é a gente que vai colocar. Alargamento de estrada, muito pó. Então, é uma série de questões. E tem mais, às vezes. Às vezes a empresa, isso não é sempre, mas acontece, isso está documentado pelo Ministério Público Federal e por ONGs. A empresa aluga uma propriedade porque ali vai ser necessário colocar o parque, mas ela não coloca um aerogerador naquela propriedade. Ela arrenda a propriedade por 20, 30 anos, mas não coloca um aerogerador. Aquela propriedade faz parte do parque, mas não tem aerogerador. Se não tem aerogerador, você passa esse tempo todo recebendo o valor do pré-projeto. Então, tem vários problemas. É uma problemática considerável. E a gente vai falar a questão dos benefícios da Seguridade Social. Vamos falar disso, é isso que eu ia te perguntar, a minha próxima pergunta, né? Que você trouxe esse dado numa matéria aqui no jornal, né? Por que esses contratos aí de arrendamento podem fazer com que os trabalhadores percam, né, os benefícios do INSS? Porque esses trabalhadores eles estão uma categoria especial do INSS, que é a categoria de pequeno agricultor. Então eles têm o benefício de uma aposentadoria especial, de um regime especial, não é aposentadoria, de um regime especial. Pela legislação, isso é confirmado pelo INSS, pela legislação, eles só podem arrendar para outros fins a sua propriedade até no limite de 50%. E quando eles fazem o contrato com a eólica ou com o solar, quer que seja, eles arrendam 100% da terra. Então, quando isso bate no sistema da Seguridade Social, ele deixa de ser
pequeno agricultor para ser empreendedor de energia. E a partir daí ele perde todos os benefícios da Seguridade Social. Se ele precisar de um auxílio-doença, se ele precisar se aposentar, se ele precisar de uma série qualquer benefício que nós, segurados do INSS, temos, ele deixa de perder no regime especial de pequeno agricultor. O que é um problema, no futuro, um problema enorme para essas famílias. E, Alex, caso algum agricultor, pequeno agricultor, se recusa, tem algum caso que se recusou a assinar o contrato e ele sofre algum tipo de represália? Como... Geralmente isso está acontecendo mais agora, principalmente quando a pequena comunidade ela se une e decide ninguém aqui vai querer. Isso está acontecendo. A pressão, ela não é uma pressão de represália. Tipo, se você não assinar comigo aqui, você vai ver o que vai acontecer, não é nada disso. Mas é uma pressão soft, é uma pressão do poder público, uma pressão, às vezes, de algum sindicato, é a pressão, e chega a ser, os argumentos às vezes são até engraçados, de relatos de pequenos agricultores que não quiseram, que falaram pra gente que teve uma representante de uma empresa que falou que aquela dona de empresa, ela dona da pequena propriedade, tinha que assinar porque era pelo bem da humanidade. E outro falou que, não, você tem que acreditar no que eu estou falando dos benefícios porque eu sou evangélico. Então, você é evangélico, eu sou evangélico, então a gente sabe que a gente está falando a verdade, você tem que assinar. É meio uma apelação, né, para fazer de qualquer forma a pessoa assinar. As empresas dizem que isso, que não é esse processo que está em vigor hoje em dia e que eles buscam um entendimento maior com os pequenos, com qualquer proprietário em que eles tenham interesse na terra e um dado que as empresas apresentam e que é verdadeiro é que eles algumas vezes eles regularizam a terra daquele pequeno proprietário, questão de cartório, questão de taxa, tudo, porque para conseguir autorização eles têm que apresentar que a terra não tem nenhum problema, a terra está completamente legalizada. Então eles fazem isso para o pequeno proprietário, para o grande proprietário, quem quer que seja. Sim, bom, vou pegar isso como gancho, que é justamente a próxima pergunta, você pincelou um pouco sobre isso, mas eu queria que você falasse para a gente se há alguma contrapartida, algum benefício aí que as empresas oferecem, por exemplo, esse caso, de resolver essa questão da terra, mas tem outros benefícios que a empresa oferece para os moradores ou para a própria região? Com a instalação das geradoras? A gente já falou da remuneração para os... Sim. Assim, pensando em comunidade, eles oferecem... Tem benefício, sim. A gente teve em comunidade um pequeno assentamento no Rio Grande do Norte, acho que é São Francisco o nome, se não me engano, em que eles ofereceram de construir um galpão para que seja um centro comunitário. Eles, em outra comunidade, se não me engano, a Aliança Energia ofereceu 30 computadores para colocar um centro de estudos para crianças. Tudo bem que eles prometeram... A Aliança diz que foi quem construiu anteriormente, que eles apenas compraram, prometeu internet por 30 anos e depois a internet foi cortada, mas os computadores estão lá. Eles fazem reformas pontuais, realmente, nas comunidades. E estão abertos a oferecerem, às vezes tem cursos de liderança, cursos de temas que vão ser importantes para o desenvolvimento daquela comunidade. E tem os benefícios óbvios, eles pagam imposto, pagam ISS, contribuem com a arrecadação do município. E realmente, se vai resolver ou não, já é outra questão, mas que realmente quando são chamados... com algum problema da comunidade, eles comparecem para ver o que está acontecendo. Isso realmente acontece. Sim, eu queria aproveitar agora então para falar sobre os benefícios, Quais são os benefícios oferecidos ali para o governo, da região com a instalação desses parques? O governo tem algum benefício? O governo tem o benefício de ter empresas que vão produzir muito, que vão desenvolver a região e que vão pagar e vão contribuir muito com a arrecadação.
nós estamos falando, só na Paraíba há 39 processos de parques eólicos em andamento, segundo o INCRA. Então, o benefício, além de ser uma prioridade governamental, de ter a questão de se vender como estar na vanguarda da energia limpa, tem esse benefício, obviamente, de fazer progredir a região, de fazer progredir o estado e ter mais arrecadação. Sim. E, Alex, essa energia gerada, né, por essas empresas, vai para onde? Quem se beneficia? Vai para o Sistema Integrado Nacional. Tá. Ninguém que é vizinho ou que está próximo a um parque eólico, um parque solar, recebe qualquer benefício no sentido de receber energia subsidiada ou receber a energia de forma gratuita do que é produzido ali. Nada. Contratualmente, toda a energia produzida vai para o Sistema Integrado Nacional para depois ser vendida. Nenhum excedente, nada. As pessoas que moram naquelas regiões ali, elas continuam pagando a conta de energia elétrica como nós que moramos, no caso em São Paulo, pagamos. Não mudou nada. Benefício energético nenhum, zero. Entendi. E, Alex, eu queria agora que você falasse, como eu disse, essa aqui é uma série de reportagens, né? Sim. Você viajou ali pela região e passou, já saíram 2 matérias, queria convidar quem está nos assistindo, as matérias estão no site da Folha, pode acompanhar, e agora tem uma terceira matéria. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Essa terceira matéria, é a terceira e final matéria, ela fala sobre uma questão que é as comunidades que resistem, né, às propostas da energia limpa e como a proposta alternativa que comunidades oferecem, que é um sistema mais descentralizado, que me parece meio uma questão quixotesca, mas enfim, é válida a proposta que eles têm. As comunidades quilombolas que estão sendo prejudicadas pelo que está acontecendo, enfim, é um panorama das pessoas que tentam resistir ao avanço da história, o que é algo muito difícil de fazer. Sim. Mas é uma luta delas, eu acho que é uma luta na maioria das vezes justa, porque elas estão cuidando se a energia limpa beneficiar todo mundo, né? Vai beneficiá-los também. Eles têm uma queixa muito específica que afeta o dia a dia delas e que não está sendo ouvida por ninguém. Então eles têm essa resistência de não aceitar algo que para eles está sendo imposto de cima para baixo e sem nenhuma contestação de poder público, de nada. Então é um pouco o cenário disso. Sim, vai sair nos próximos dias essa matéria, né? Muito bem, então convido quem está nos acompanhando, a matéria vai sair no site da Folha, continua a acompanhar a cobertura aí, essa última matéria dessa série de reportagens, e as outras você também encontra no site da Folha. Alex Sabino, muito obrigada, viu, Alex, por ter vindo de novo. Obrigado por ter me convidado mais uma vez. Sim, trazendo a sua experiência aí de ter viajado a região, acho que é importante a gente falar, né? A gente tem falado aqui sobre transição energética, da importância, acho que é isso, acho que é importante reforçar, a gente não nega a importância de fazer a transição energética, né? As mudanças climáticas, que a gente tem visto, é importante a gente pensar na transição, mas também tem esse outro lado. Sim, porque senão vira meio... Se a gente não pensar em quem está sendo prejudicado por isso, vira meio Velho Oeste, né? Em nome do progresso, a gente passa por cima de todo mundo. E não pode ser assim, tem muita gente sendo afetada por isso. Muito bem, muito obrigada. Volte outras vezes. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau.